Olá, muito bom dia a todos. Estamos começando mais um ESDcast, hoje com o episódio de número 35, com o tema Lei de Conservação. Aqui é Rafael, de Jaraguá do Sul, e a minha frase de hoje é a seguinte: se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas é em si mesmo. Essa frase é de Santo Agostinho. Muito verdadeira. Uhum. Da minha parte, bom dia a todos. É o Gaspar daqui de Itapema, né? Iniciando também mais um ESDcast. E a minha frase é a seguinte: o processo de evolução espiritual nada mais é que uma série imensurável de escolhas acertadas no sentido do bem, entre as diversas e antagônicas soluções que se nos oferecem a cada momento no plano moral. De Hermínio Miranda. Muito bem. Então tá, hoje o nosso tema, né, Lei de Conservação. Vamos falar um pouquinho sobre o instinto que todo ser humano tem, sobre essa vontade de viver, essa vontade inata que a gente tem de nos conservarmos vivos. Vamos falar um pouquinho sobre necessário e supérfluo também, né, entra junto no tema. E por fim a gente finaliza com o tema privações voluntárias. Vamos só, né, fazer a nossa oração inicial e a gente já começa a aula. Então vamos fazer um minutinho de silêncio. Vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. E vamos pedir, mais uma vez, Senhor, a sua presença conosco nessa noite, nesse dia. Que nos ilumine, que envie seus espíritos de luz, os nossos guias conosco. Ilumine todos os nossos ouvintes, para que possamos evoluir e aprender com mais uma aula, com mais um texto, no dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Na verdade, esse é o nosso objetivo, né, Rafa? Com certeza. Aprender todo dia, né? Aprender para poder evoluir, né? Exato. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre instinto e inteligência, né? Certo. E falar sobre instinto é uma coisa até gostosa de falar, porque é fácil a gente entender o que é um instinto num ser vivente, né? Uhum. Que ele tem nos animais, nos vegetais e no homem também. E o instinto é aquela coisa matemática não, automática, em que todos nós temos e reagimos sem pensar, sem premeditar, né? Sem fazer antes disso um pensamento antecipado. Uhum. Nós reagimos. Pode ver que qualquer perigo que se mostre à tua frente, imediatamente você reage. É um instinto de defesa. Então esse é aquele instinto em que cada um dos seres humanos, dos animais e dos vegetais tem para preservar a sua vida. Sim. Para conservar a sua vida, né? Uhum. É bem interessante porque a gente faz de forma maquinal, né? E não tem assim
qualquer ser vivo que não tenha esse instinto dentro de si. Todos nós possuímos esse instinto o instinto que é a defesa e é a conservação da nossa vida, né? Sim, sim. A preservação do nosso corpo físico, da nossa integridade física. A gente traz isso, acho que desde as primeiras encarnações, né? Com certeza. Desde a época que éramos, que nem tínhamos livre-arbítrio, até hoje, então são milhões de anos de evolução. Isso está gravado no nosso perispírito, essa necessidade, essa vontade de viver, né? A vontade de conservar a vida, né? Então a gente acabou criando, desde a época dos animais, em que éramos meros animais, mecanismos de instinto de conservação, né? Como tu comentou, né? É verdade. E a gente faz de forma automática, né, Rafa? Aquilo é maquinal, você não pensa para agir, né? Sim. Assim como nós respiramos, né? Como nós piscamos, né? Sim. Isso sim. já são reflexos que está gravado em nosso perispírito e nós fazemos de forma automática. Automática. Se você parar para prestar atenção, tem movimentos que tu faz. Se você pegar uma agulha e espetar alguém, automaticamente a pessoa puxa o braço, mas aquilo é sem pensar, é muito rápido. É verdade. Isso é instinto. Isso é um instinto. Coisas que aprendemos durante a nossa vida, que a gente aprende primeiramente e depois fazemos de forma com instinto, né? Uhum. Um exemplo, por exemplo, é dirigir no trânsito. Veja que você não pensa para pisar na embreagem, para pisar no freio, para acelerar, para trocar a marcha. Aquela coisa é feita assim de forma automática, né? Uhum. É um exemplo apenas de como a gente, como funciona o instinto no ser humano, né? O ser humano hoje já tem um instinto que sofre a intervenção da inteligência, né? A gente vai diferenciar um pouquinho daqui a pouco o que é inteligência e o que é instinto. Mas o ser humano, dá para citar mais um exemplo, a gente age puramente por instinto quando é bebê, né? O ato de sugar o leite da mãe, isso tu já nasce sabendo fazer isso, né? É algo que é instintivo. Sem isso o ser humano não ia sobreviver. Precisa daquilo ali, então tá intrínseco, é instinto do ser humano, né? E assim a gente observa não só no homem, né? O homem, como eu comentei, já sofre uma ação da inteligência, mas nos animais, nos vegetais, que já não tem livre-arbítrio, é puramente instinto, né? Os animais agem puramente por instinto, quase todos os seus atos. Desde a planta que se volta para o sol para obter mais luz, ou cresce em direção à luz para obter mais os raios do sol, até os animais que caçam e que precisam tomar água e precisam viver, aí é totalmente por instinto. O ser humano já não. O ser humano tem um instinto, sim, quando nasce, mas à medida que vai crescendo, a razão e o livre-arbítrio você vai adquirindo cada vez mais e o instinto vai ficando cada vez mais de lado, né? É verdade. E é interessante que o instinto, ele é livre. Depois a gente vai ver, quando falar da inteligência, que a inteligência não é livre. Por que o instinto é livre? Porque você não pensa, não raciocina, não tem necessidade de elaborar aquela atitude. Como ela é automática, como ela é maquinal, ela é livre, ela não está preso a absolutamente nada. Já a inteligência, olha só que interessante, né? A inteligência ela se revela por atos voluntários, né? Refletidos, como é o que a gente estava falando agora, do bebê ao saber que tem que sugar o leite materno, dos atos que se fazem quando estamos, como eu disse, dirigindo, são atos refletidos, né? Premeditados. Sim. E que são combinados de acordo com as oportunidades e as circunstâncias, né? Então a inteligência você tem que pensar. Você tem que elaborar aquela atitude. Você tem que premeditar. Por isso é que ela não é livre. Porque nem tudo aquilo que nós queremos fazer, nós fazemos. Uhum. Como tem uma frase muito interessante de São Paulo, que ele diz que tudo me é possível, porém, nem tudo é recomendado. Interessante. Se tudo que está à nossa volta é possível que a gente faça,
Mas nem tudo também é agradável, né? Uhum. Quer dizer, eu posso ter as minhas tendências para o mal, posso fazer o mal, mas se eu tiver um pouco de inteligência, um pouco de evolução e ter um entendimento de que o mal é prejudicial a mim, ao meu espírito, eu não vou fazer. Então, portanto, eu não sou totalmente livre. Exato. Porque eu tenho consciência. Eu posso deliberar sobre determinadas atitudes ou não. Não é verdade? Sim, sim. É interessante, né? Porque se agimos por instinto, nós fazemos de forma automática. Se agimos com a inteligência, nós fazemos de forma elaborada. Muito bem. Aí dá para ter uma boa noção da diferença, né, de um para o outro. Às vezes as pessoas podem estar se perguntando por que nós estamos estudando instinto e inteligência num tema espírita, né? Mas a gente tem que parar para pensar que Deus nos deu um instinto de conservação por um motivo. Não é à toa. Como a gente já vem falando em todas as nossas aulas, nada ocorre de graça, à toa na nossa vida. Nós temos esse instinto de conservação porque Deus quer que a gente evolua e Deus quer que a gente cumpra os desígnios da sua providência. Isso mesmo. Entendeu? Então nós precisamos nos manter vivos, né? Precisamos ter esse instinto, essa vontade de viver. Então é por isso que a gente estuda a lei de conservação, porque ela foi nos dada por Deus para que possamos evoluir, para que possamos crescer. Se a gente não tivesse esse instinto, se não tivesse essa vontade de viver, nós não passaríamos da infância, né? Porque a gente não ia ter esse instinto. Então é por isso que a gente estuda, por isso que a gente precisa entender a diferença entre instinto e inteligência, né? Essa em que permeia os animais e os vegetais, né? Sem dúvida nenhuma, até porque sabemos nós que quando Deus nos criou, quando iniciamos a nossa jornada, que foi o estado de natureza, o estado primitivo de cada um de nós, Ele nos deu uma missão, que é a evolução, né? Que é o caminho para a luz, o caminho na direção de Deus. Sim. Com a vida, né, com o período que nós passamos encarnados, é um período em que é necessário para que essa evolução aconteça. Por isso a lei da reencarnação. Por isso muitas pessoas ficam 100 anos num corpo físico. Porque ele tem essa necessidade de viver aquele período, aquilo está na sua programação espiritual, e é o período que ele tem para praticar o bem, praticar o amor, o perdão, né? Muitas pessoas não aproveitam essa oportunidade e se desvirtuam do caminho do bem, e depois vão ter que novamente voltar e repetir aquele deverzinho de casa. Exato. Então esse é o sentido da lei de conservação. Eu tenho a obrigação, o compromisso de preservar o meu corpo físico. Eu não posso expor a minha vida, como nós já falamos em outras oportunidades, em esportes radicais, por exemplo, como quantas e quantas pessoas morrem praticando esportes radicais. Não é que isso seja algo desprezível aos olhos de Deus, não. Mas a pessoa está expondo a sua integridade física quando pratica determinados esportes. E um risco desnecessário. Um risco desnecessário, este é o nome. Então o ser humano, por que ele faz isto, né? Por que ele se expõe à sua vida? Porque a sua evolução ainda não está a um nível em que ele tenha essa consciência de que determinadas atitudes podem levá-lo à fatalidade. E ao chegarmos no mundo espiritual, desencarnando dessa forma, vai ser que nem aconteceu com André Luiz, que era médico, que trabalhava, que tinha as suas atividades no entender dele sem risco nenhum, mas foi considerado um suicida inconsciente. E aí, se a gente tem esse conhecimento, né, Rafael, não há necessidade de a gente passar por este trauma, né? Não há necessidade de nós termos consciência, se colocarmos a nossa vida em risco, quer dizer, se não utilizarmos a lei de conservação de forma adequada, a gente poderá nos encontrar com uma realidade um pouquinho dolorida no mundo espiritual e termos que ser taxados de suicidas inconscientes, né? É verdade, é verdade. Então não há necessidade de a gente passar por isso, né? Cabe a nós, como você falou, conservar, né? Claro, né? Também não vamos virar
um ermitão dentro de uma caverna, Não, lógico. Não é necessário, não. Temos que viver, obviamente, mas existem alguns riscos, claro, que é desnecessário a gente passar, e que nem você falou, caso a gente desencarne em função de alguma desses riscos, dessas, né? A gente acaba se encontrando numa situação mais delicada do outro lado. É verdade. Então, assim, sempre que a gente está falando, seja qual for o tema, né, a gente está sempre voltando no processo evolutivo do homem, né? Uhum. Então, o ser humano, para evoluir, ele necessita dessas experiências na matéria, né? Encarnados, pelas provações que nós passamos. Porque isso é natural. E é desejável, então, que ele conserve o seu corpo, cuide do seu corpo físico. Mas, porém, o progresso espiritual não requer uma vida de provações materiais, né? Não há necessidade de você se expor de forma desnecessária. Sim. Então, o que tem que acontecer? Tem que haver um equilíbrio, né, entre a satisfação das necessidades materiais, como a manutenção e os cuidados com o corpo. Essa dedicação aos valores espirituais que a gente tem que ter em mente, tem que procurar desenvolver, né? E eu acho que é o nosso papel, é a nossa missão, despertar através da nossa palavra, do nosso curso, fazer com que as pessoas que nos ouvem e nos acompanhem, se já não estão despertas para essa necessidade, que se despertem, né, para que dê esses valores espirituais, mais valores às coisas espirituais do que às coisas materiais, né? As coisas mundanas, as coisas desnecessárias, tudo aquilo que nos leva a uma não edificação espiritual, né? Uhum. Entrando nesse assunto, a gente pode entrar no assunto do necessário e do supérfluo, né? Porque o homem vive em função das suas necessidades. E como você falou, muitas vezes ele busca mais coisas do que seria necessário para ele, né? E aí entramos no assunto de supérfluo, né? Sim. Definir o que é necessário, o que é supérfluo é difícil. O nosso texto, inclusive, nos alerta que não existe assim um limite absoluto, né, para você saber exatamente o que é necessário para você e o que é o supérfluo. Mas aí vai a nossa inteligência, né, a nossa capacidade de discernir o que realmente está sobrando na minha vida, por que eu estou acumulando determinados bens. Será que o que para mim eu estou julgando necessário não está sendo, para mim, aquilo que é supérfluo não é necessário para o meu irmão que está necessitado de tantas coisas? Então é um discernimento um pouco difícil de fazer, mas é óbvio que tudo aquilo que excede ao necessário se torna supérfluo, né? A gente pode fazer um comparativo, estava tendo o nosso texto ali, sobre o árabe que vive no deserto. Né? Ele vive com o mínimo possível, né? Porque está lá no deserto com uma quantidade de recursos muito, muito escassos. Aquele lá vive somente com o necessário. Aí você olha a tua volta. Enquanto estudava para a aula, estava pensando nisso. A gente vive com uma série de confortos. É TV, é computador, é internet, é celular, né? Uma série de coisas. Aí que você comentou, né? Até onde é o limite do necessário para o supérfluo, né? É bem complicado mesmo a gente analisar essa questão. Mas acho que um jeito fácil é você pensar se o que você está procurando, né? Se aquilo está te agregando algum valor que não seria necessário ou que não seria, né, dentro do correto, por exemplo, né? Eu acho que dá pra gente permear mais entre a moral do que o material, né? Esse seria o caminho, né? É complicado a gente analisar isso. É bem complicado. Mas é importante, né, porém, a gente entender, né, cada um entender que aquele acúmulo de bens improdutivos, né, falando bem claro, bens improdutivos, o luxo, né, aquilo que serve apenas para a satisfação do orgulho ou para a ostentação, isso não traz benefício nenhum. Pelo contrário, isso incentiva o egoísmo e a ambição desmedida. Então, cabe a cada um de nós, cada indivíduo, e quando a gente está falando isso, nós estamos falando de nós, né? Porque cada um de nós está enquadrado dentro dessa temática.
Então cabe a cada um de nós, com base na nossa consciência, na nossa experiência, definir aquilo que é necessário e dispensar o supérfluo nesta vida. Exato. Tentando sempre para a fraternidade, para a caridade, destinando aquilo que seria empregado no supérfluo para atenuar a fome e o desemprego. Oportunidades que a gente pode dar a outras pessoas de melhorar a sua condição de vida. Aos irmãos que passam pela difícil prova da privação material, né? Exato. Deixa eu só fazer um link, porque assim, a gente tá estudando necessário e supérfluo, porque o texto que a gente se baseia, as apostilas que nós vamos colocar no ar mais tarde, ela faz esse link, né? Porque a gente estava estudando meios de conservação, instinto, e aí, claro, entra o assunto de você, do homem, desde do seu primórdio, plantar e tirar da terra o seu meio de subsistência, o seu sustento, né? E claro, à medida que evoluímos, à medida que a sociedade evolui, a população cresce, a gente vai plantando cada vez mais e muitas vezes tu não consegue tirar. O homem não consegue tirar da terra aquilo que é necessário para ele. Mas isso é em função de uma imprevidência dele próprio, né? É em função dele buscar justamente isso, buscar justamente o supérfluo, produzir muito mais do que precisa, e aí, claro, chega um momento que tem lugares e tem momentos em que você não consegue tirar isso da própria terra o seu sustento. Então é aí que a gente entrava no assunto de necessário e supérfluo, e claro, à medida que evoluímos a gente traz isso para o nosso mundo real, para o nosso mundo civilizado. Se a gente parar para pensar, hoje o selvagem no meio da mata precisa de muito menos para viver do que nós, né? Nós temos necessidades hoje na sociedade em que vivemos que o selvagem lá, o índio, ele não precisa. Tipo, internet a gente hoje não vive sem, né? Para nós tornou-se uma necessidade em função da sociedade que a gente vive. Este podcast não estaria sendo gravado se não fosse a internet, não é verdade? É verdade. É a tecnologia que está aí à nossa disposição. Dentro da tua casa é só tecnologia, né? Exato. Então são necessidades que realmente o homem mais primitivo não tinha. Não existia esse consumismo, porque isso aqui, na verdade, é a indústria que nos incentiva a esse consumismo, mas que nos traz certo prazer, certa satisfação, satisfaz as nossas necessidades, então a gente entra nessa roda viva, né? Mas, por exemplo, eu poderia ter dentro da minha casa 2 televisões, mas quantas eu tenho? Eu tenho 5. Porque eu tenho no meu quarto, eu tenho na sala, eu tenho aqui na cozinha, eu tenho lá não sei aonde. Puro consumismo, né? Puro consumismo. Mas para elucidar um pouco mais esse tema, dessa parte do necessário e do supérfluo, eu gostaria de ler uma passagem evangélica que está em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, que diz o seguinte: Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Então lá Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. Exato. Então essa passagem evangélica eu escolhi para a gente falar, para demonstrar bem o que é o supérfluo, né? Então esse rico homem não havia necessidade de encerrar todos os seus bens nos celeiros, e a partir de então, como dá a entender no texto, ele não trabalharia mais, não produziria mais, porque estava se sentindo rico o suficiente apenas para gozar a vida. O que nos diz isto? A
havia necessidade desta personagem, ou de todos os que se enquadram nesse texto, de acumular esses bens, guardar os celeiros, né? Na verdade é uma demonstração do acúmulo de bens materiais, se não sabe o que lhe está reservado para hoje à noite, para amanhã, para daqui a um mês, daqui a uma semana. Quer dizer, Deus vai nos chamar, porque está dentro da nossa programação espiritual. Vamos voltar ao mundo espiritual, e aí a nossa riqueza que nós vamos levar, qual é que é? A material não é, né, Rafael? Sim, é verdade. Então, quando Jesus nos diz para acumularmos tesouros no céu, onde as traças, a ferrugem e os ladrões não roubam, é nesse sentido. Porque os tesouros da terra, esses são perecíveis. E você pode, num determinado momento, ser chamado ao mundo espiritual, e o que adiantou acumular tantos tesouros, tantos bens materiais? Quer dizer, tantas coisas supérfluas, né? Porque tu não leva nada disso para o outro lado. Tu leva apenas os teus sentimentos, as tuas boas atitudes, os teus pensamentos, e infelizmente tuas más atitudes também, né? Vão contigo, porque vamos ter que prestar contas à divindade, à nossa consciência, de tudo aquilo de errado que fizemos nesta vida, né? Exato. Assim, acho que a palavra do dia em relação ao assunto, que é o que está na nossa apostila, é bom senso, né? Bom senso. Então, a gente não estamos aqui julgando ninguém que tem 5 televisões dentro de casa, ou que tem 2, 3 carros. Não, de maneira nenhuma, né? Mas o bom senso, né? Pode ter isso, tenha isso, mas se preocupe em ajudar o próximo, né? Se preocupe em aproveitar essa facilidade que tem, já que, né, que tem e ajudar e procurar fazer a caridade, que é a lei maior de Deus, né? É isso mesmo, sem dúvida nenhuma. É o que também poderíamos usar o bom senso quando se fala das privações que são necessárias, ou não são necessárias, né? E no item privações, a gente já pode se perguntar, poxa, mas o que tem a ver as privações com a lei de conservação? Mas é que quando alguém se priva de uma alimentação, se priva de conservar o seu corpo, aquelas em que voluntariamente o homem faz em prejuízo do seu organismo, do seu corpo, da conservação do seu corpo humano, que é tão necessário que cada um preserve, é nesse inteirinho, nesse momento em que incide, né, que a lei de conservação está sendo deixada de lado, né? Então ele infringe essa lei porque está com essa atitude deixando de conservar o seu corpo humano. Exato. Tu não pode, exatamente o que eu estava falando, né? Estamos aqui para preservar e conservar a vida. Deus já nos dá uma carga de trabalho o suficiente para que possamos cumprir os seus desígnios, né? Não cabe nós aumentar ainda mais a dor e a carga que a gente tem. Então, nossa função é preservar o corpo para poder cumprir as leis de Deus e não machucar esse corpo, não se autoflagelar, não se privar de situações ou de alimentos ou né, que venham a debilitar esse corpo, e você, com isso, sem ganho nenhum, venha a não conseguir trabalhar em prol dos demais, né? Essas privações, elas são só válidas quando é em prol de outra pessoa, é em prol do próximo, né? Quando você se priva de uma situação, mas para isso você está ajudando outras pessoas. Isso é extremamente louvável, mas privar-se pura e simplesmente sem ganho nenhum para outras pessoas, torna-se egoísta, torna-se, né, você vai estar flagelando um corpo que você deveria estar cuidando, né? Então tem que tomar um certo cuidado com essas privações que muitas vezes as pessoas fazem, né? Sem dúvida alguma. Inclusive eu aproveitar agora esse momento para a gente voltar um pouquinho no nosso bate-papo anterior, quando falávamos da lei de destruição.
E acredito que a gente, não vou dizer que a gente cometeu um engano, mas a gente deixou de esclarecer um pouquinho a mais quando nós falamos da parte de alimentação animal, que ao homem há necessidade, porque a carne alimenta a carne, né? É o que está preconizado no Livro dos Espíritos, na questão 723. Porém, como diz Emmanuel em O Consolador Prometido, o consumo, deixa eu ler aqui, é a questão 129 do O Consolador de Emmanuel. Então ele diz assim, a pergunta é assim: é um erro alimentar-se o homem com carnes dos irracionais? A resposta: a ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Bem, por essa resposta de Emmanuel, dá a impressão que ele está em contradição com a resposta do Livro dos Espíritos. Não, sim, não está. Porque há 150 anos atrás, quando os Espíritos disseram que a alimentação animal era necessária, porque a carne alimenta a carne, o homem não estava evoluído ainda o bastante e não tinha descoberto outras alternativas para que aquela alimentação animal fosse substituída por outras, né? Então é interessante a gente fazer esse parênteses aqui, porque está dentro do nosso tema também de conservação esse detalhe de que pessoas deixam de se alimentar voluntariamente, principalmente da carne, mas que não substitui essa alimentação pelos vegetais que hoje estão à disposição, por produtos que a indústria coloca à disposição de nós, que substitui aquelas proteínas que estão na carne, né? Então essas privações também, elas são prejudiciais ao corpo humano. Não que você não possa deixar de comer a carne e vai incidir em alguma lei de Deus. Não, você tem que substituir aquela alimentação, aquelas proteínas que a carne te oferece, substituir por outras que estão à disposição no mercado. Exato. Assim, mesmo porque, só para citar um exemplo, eu tenho um amigo meu que ele pratica maratona, ele corre e ele não come carne. Ele pratica um esporte, pratica todos os dias, inclusive. A gente pensa, meu Deus, mas carne é proteína pura, ele vai precisar dessa energia. Não, mas ele substitui essa alimentação, né? Substitui a proteína animal da carne por outros alimentos, por vegetais, por outros alimentos que substituem. Então ele não precisa, a gente na verdade não precisa, mas da carne para poder. E é um atleta, ele pratica esporte. Então é como tu falou, com o tempo eu acho que o ser humano vai conseguir deixar de consumir carne, deixar de consumir proteína animal, né? É a evolução, né, Rafael? É a nossa evolução, né? A evolução. E sabemos nós, por instruções dos espíritos, que em mundos mais elevados não existe mais o consumo de carne, né? Os animais são preservados, porque o corpo humano já não necessita mais das proteínas do animal. Exatamente porque se nutrem de outras proteínas, né? Exato. Mas, infelizmente, não sei se infelizmente, não incide em erro, nem em pecado, né, entre aspas, não, o consumo de carne, de maneira nenhuma. Claro, de maneira nenhuma. A nossa constituição física, ela exige que sejamos nutridos de proteínas. E essas proteínas são encontradas, obviamente, na carne dos animais. Eu penso assim, o ser humano hoje está no planeta Terra por outro motivo, né? Nós temos um outro, eu penso sempre que nós temos um outro foco aqui, que é evoluir o moral por enquanto. Nós estamos muito aquém do que era necessário. Então nós estamos em reencarnações sucessivas para aprendermos a evoluir moralmente. Eu acho que após esse passo, aos poucos e naturalmente, aí sim, vamos passar por outras evoluções, né? Que nem você falou, não é errado tu estar comendo carne de maneira nenhuma, né? Mas o ser humano malmente conseguiu aprender a fazer a caridade, malmente conseguiu aprender a amar o próximo ainda, que são questões
muito mais complexas, né, do que simplesmente deixar de comer carne, né? Eu acho que penso eu que temos preocupações maiores pela frente ainda, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quando nós tivermos essa consciência da necessidade de evoluirmos moralmente, e evoluir moralmente, que eu falo, é algo bem difícil, viu, Rafael? Porque implica em eu deixar velhos hábitos, em eu me transformar, em eu passar a praticar o que o nosso mestre querido nos ensinou, que é a caridade, que é o amor ao próximo, ao amor a amar os inimigos. Pensa, não é fácil amar um inimigo. Não é fácil. Não é fácil perdoar o nosso inimigo. Mas nós não temos outro caminho a não ser trilhar essas orientações e essa diretriz que Jesus nos deixou. Exato. Não vamos de maneira nenhuma um dia sermos espíritos de luz, estarmos próximos de Jesus e de Deus, sem antes nos desfazermos do egoísmo, do orgulho, dessas práticas terríveis que o ser humano tem, que é a prática de destruição, que é a prática do mal, de forma indiscriminada. Então nós não temos outro caminho, né, Rafa? Quer dizer, eu sempre digo, Deus não tem pressa da minha evolução. Eu é que tenho que ter. Eu é que tenho que ter essa consciência de que quanto mais rápido eu fazer o meu deverzinho de casa, quanto mais rápido eu for me desfazendo dos velhos hábitos e me tornando um novo homem, mais rápido eu vou chegar em mundos evoluídos. Mais depressa eu vou estar na direção de Deus e de Jesus. E isso a gente só vai ter essa consciência, Rafa, eu sempre falo, no mundo espiritual. Quando a gente voltar para casa, né, que a nossa casa é o mundo espiritual, e aí a gente vai perceber, puxa vida, tive uma grande oportunidade e não aproveitei ela de todo. E aí vai ter que voltar de novo, né? Infelizmente é assim que vai funcionar. Mas é por isso que a nossa doutrina espírita nos concita a mudança, por isso que a gente está nesse trabalho, né, Rafa? Levando alguma informação, alguma palavra a todos aqueles que nos ouvem, que nos seguem, incentivando eles a prática do bem, a se reformarem, a deixar os velhos hábitos e se transformar numa nova pessoa. É isso que Jesus nos pediu com tanto amor, com tanto carinho, né? Teve nesse mundo e se dedicou à humanidade, transformou em parte este mundo, mas ainda falta muito para fazer, né? O ser humano tem que trabalhar bastante ainda. Por isso que eu estava falando, é claro, a gente estava falando de privações e comer carne, né? Eu penso que isso, por enquanto, é segundo plano ainda. É isso mesmo. É algo que o ser humano vai adquirir sem nem perceber. De repente, isso já não vai mais fazer parte do seu dia a dia, né? O que o ser humano precisa perceber e correr atrás é isso que você está falando. Nós precisamos aprender a lei do amor que Jesus deixou pra gente. Em nenhum momento Jesus veio deixar pra gente outro tipo de lei, né? Não, lei do amor, ame o próximo, perdoe, né? E por aí vai. Tem todo o evangelho aí pra gente estudar e ler. Mas penso que essas outras questões elas são secundárias e o ser humano vai adquiri-las de forma natural, sem nem perceber. Rapaz, vai adquirir, só que às vezes é com dor, é com sacrifício, né? Com muita luta, né? Com muita renúncia, porque nós temos que renunciar a uma série de coisas na nossa vida em favor de nós mesmos. A renúncia que eu digo são os maus hábitos, os maus atos que a gente tem e que às vezes parece que aquilo nos é agradável, mas é claro que não é, né? Nada daquilo que eu faço que traga melhora para o meu espírito não é bom para mim. É verdade. Mas como todos nós aprendemos, temos duas formas de aprender, né, Rafa? Ou é pelo amor ou é pela dor. Infelizmente a maioria dos homens aprende pela dor. Pela dor, isso é verdade. Deveríamos sim de trilhar o caminho do amor. É o que a gente se propõe, é o que a gente deseja, é o que a gente passa para todos os que nos ouvem, né? A prática do amor. O amor como Jesus nos ensinou, né? Não esse amor material de homem e mulher,
Nada disso, aquele amor que Jesus realmente veio e deixou o exemplo para a humanidade. Acho que é isso, né? Acho que conseguimos resumir bem a aula sobre instintos e conservação, que é a lei de conservação, né? Tem mais alguma coisa para a gente adicionar? Não, só como de costume, pedir para as pessoas que, ao iniciar a nossa preleção, que abram lá o seu livro dos Espíritos, da questão 702 a 727, para que, nos ouvindo, possam acompanhar as respostas dos Espíritos, que o que a gente fala está muito longe de tudo aquilo que está lá no livro dos Espíritos, porque a gente não tem o tempo necessário, né, Rafa? Sim. A gente dá uma pincelada aqui no assunto, mas que cada um se preocupe, vai em busca desse conhecimento, vai em busca dessas explicações. E qualquer coisa que não concordarem, que ficou dúvida, que gostaria de uma explicação melhor e mais ampla, por favor, entre em contato conosco, que com todo o prazer do mundo a gente vai responder. Assim, em nenhum momento o senhor temos a verdade absoluta, né? Assim como todo mundo que está nos ouvindo, nós também continuamos estudando, também continuamos aprendendo. É comum, às vezes, a gente cometer um erro, falar algo que não estava de acordo. Então, gente, por favor, se alguém perceber qualquer coisa, manda e-mail, escreve pra gente, acho que o estudo e a gente evolui em grupo, com todo mundo se ajudando, né? Acho que esse é o objetivo da nossa aula aqui. Então, qualquer coisa, gente, escrevam pra gente, tem aí nosso e-mail, esdcast@esdcast.com.br. Tem um Facebook, que é facebook.com/esdcast, tá lá para deixar um recadinho pra gente, né? Tem o próprio blog, que é o esdcast.com, tem uma área de comentários lá. Então, assim, qualquer contribuição para nossa aula será sempre bem-vinda. Toda contribuição é muito bem-vinda, né, Rafa? Porque, como você falou, nós estamos longe, mas muito longe de ser o detentor da verdade. A gente se esforça muito, mas somos humanos, falíveis, e às vezes a gente comete algum pecadinho aqui que merece ser corrigido, sem dúvida nenhuma, né? Exato. E assim, os temas que nós tratamos aqui, cada tema desse era tema para semanas de aula, né, de estudo. De bate-papo, De bate-papo. A gente dá só um básico do básico, assim, pra gente. O objetivo do nosso podcast é apresentar a doutrina espírita para as pessoas, apresentar o ponto de vista espírita desses temas que estamos abordando, mas é só o básico, é como você falou, é só uma pincelada sobre o assunto, que demanda muito estudo, que demanda muito tempo, né? É verdade. Antes então de encerrarmos, comentar o próximo tema que a gente vai estar falando, né? Sim. Que é a lei de igualdade. Lei de igualdade que a humanidade, os homens ao longo da história pecaram tanto com esta lei, né? Quando escravizaram seus irmãos, quando discriminam pela cor, pela vestimenta, pelas posses, né? Uhum. E Deus, quando nos criou, não fez diferenciação nenhuma. Mas tudo bem, vamos então deixar isso para a próxima semana. Exato. E vamos fazer então a nossa prece final para que a gente possa encerrar o nosso trabalho de hoje. Ok, vamos lá. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham, neste momento eu vos convido para uma reflexão maior, para que o nosso pensamento seja direcionado àquele que nos criou, ao nosso Pai maior, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus infinitamente justo e bom, para dizer a Ele o nosso muito obrigado. Obrigado por tudo, Pai, pela vida, pelas oportunidades, pelos bens materiais que temos, pelo nosso trabalho, pelo salário, pela família. Tantas coisas para agradecer, Pai. Tantos benefícios que tem nos dado,
muitas vezes sem o nosso merecimento, mas pela tua infinita bondade nos concede tantas e tantas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. É o nosso mestre, é a nossa luz, é o nosso caminho. Obrigado por tudo, mestre e amigo. Obrigado aos nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores que estão conosco, que nos intuem e nos ajudam a bem falar a respeito dessa doutrina de amor. Aos espíritos amigos que nos acompanham, o nosso muito obrigado. E assim então, em teu nome, querido Jesus, em nome do nosso Pai Maior, nós encerramos a nossa aula de hoje e, como sempre, querido Jesus, rogamos a Ti que a Tua paz e o Teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, acho que a aula de hoje era isso, né? E podemos encerrar por aqui, né? Encerramos por aqui. Hoje o meu muito bom dia e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Muito bem, eu deixo meu bom dia então para todo mundo também. Fique com Deus e até a próxima aula.